Olá, muito bom dia a você internauta que está ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins desta manhã, agora para falar com Alberto Meneghetti, ele que é CEO da Neo Digital. Então eu gostaria de agradecer a presença por aqui do Alberto para a gente falar um pouco mais sobre a agência e também sobre questões importantes ligadas ao marketing no agronegócio. Alberto, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Jonatas. Muito prazer estar aqui nesse grande veículo, nesse grande portal que muito nos orgulha, né? E através dele nós nos ficamos informados o ano inteiro sobre todas as atividades desse ecossistema completo que é o agronegócio brasileiro e, em especial, sobre a comunicação do agro, como isso está acontecendo de uma forma bastante acelerada pelo que já a gente vem acompanhando há alguns anos. Então é um prazer estar batendo papo com vocês aí hoje. Prazer é nosso, Alberto. De fato, a gente tem muito que conversar sobre a comunicação no agronegócio, sobre o marketing neste ano de 2023, né? Então a gente já consegue fazer uma retrospectiva deste ano que foi desafiador, mas que a gente tem diversos resultados positivos e também a gente já consegue olhar para 2024. Mas eu queria começar falando, Alberto, porque além de CEO da Neo Digital, né, você também é diretor da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, a BMRA, e aí no finalzinho de novembro, né, aconteceu a 21ª Mostra de Comunicação do Agro, que foi promovida pela BMRA. Você participou ali da transmissão, né, em que 15 categorias, né, tiveram ali as premiações, os cases, as campanhas das empresas, as agências e os profissionais que contribuíram para a divulgação e fortalecimento das marcas do agronegócio nacional. Eu não poderia deixar de te perguntar como é que foi, né, o balanço dessa 21ª edição, o que a gente aprendeu aí nessa edição em relação, né, ao marketing, à comunicação no agronegócio. Bacana, é um prazer eu estar aqui falando sobre um evento que é um dos pilares da nossa associação e desde 2019, na 19ª mostra, eu faço também a parte de coordenação geral do evento. Nós demos uma reformulada, nós fizemos um update com relação ao que se faz de mais importante nos grandes festivais de criatividade do mundo. E sempre meu benchmark é o maior de todos, que é o Cannes Lions, que acontece na terceira semana de junho há muitos e muitos anos. A mostra ela teve esse mês de novembro, finalizando a 11ª mostra. Então, tiveram já 21 edições nesses 35 anos, porque nós tínhamos a mostra como um evento que acontecia a cada 3 anos. E nós verificamos que ele, para ter sucesso e ter uma periodicidade, uma recorrência, e já colocar uma agenda entre as empresas que participam, que são os anunciantes, as agências e os veículos. Tendo uma agenda fica mais fácil de todo mundo já prever e compor essa sua participação nesse grande festival, o maior festival de criatividade do agro brasileiro. Em 2021, aliás, 2023, esse ano, nós tivemos também, sempre são datas consagradas, já em agosto começam inscrições e no final de novembro nós temos a grande cerimônia de premiação dos vencedores nas 15 categorias. E as 15 categorias são as mesmas do ano passado e acrescentamos mais 2 que eu vou falar na sequência. Então nós temos 45 premiados em cada categoria e aí vão receber o espantalho de ouro, prêmio prata, prêmio bronze, 3 vencedores de cada categoria. E eu sempre repito que o fato de inscrever cases para serem julgados por experts em comunicação do agro
e expert também no segmento, todo o ecossistema do agro é muito importante. E todos são vencedores, quer tenham ganho prêmios ou não. Então, participar desse festival, que tem como missão levar as boas práticas da comunicação do agro, que é um pouco diferente da comunicação em outros segmentos. E como eu venho de um trabalho que atende todos os segmentos de comunicação e marketing do Brasil, quer seja serviços, quer seja financeiro, moda, nos últimos anos, a Neo Digital, já falando um pouco dela, especializou-se muito no segmento agro. Então, tem acompanhado a trajetória e contribuído para grandes marcas terem um diferencial de comunicação. E a gente sabe que a propaganda ajuda os negócios, ajuda o branding das empresas, e é muito importante. E nesse ano, o que nós vimos foi que aconteceu uma evolução, eu digo até sutil, não foi uma coisa disruptiva de um ano passado para cá, mas tem alguns pontos que nos demos conta que a gente chamou de os eixos temáticos. Então, a partir dessa 21ª mostra, tem alguns pontos a ressaltar e que fazem parte de todo um trabalho nosso para elevar a régua da comunicação do agro que existe há não muito tempo. Então, vamos nos comparar com outros segmentos que já estão aí há 30, 40, 50 anos fazendo trabalhos e vão evoluindo. E eu acompanho alguns desses grandes festivais do mundo. Fiz acompanhamento e cobertura do Cannes Lions por muito tempo, só que depois da pandemia ele ficou virtual e agora começa a voltar à parte presencial. A mostra tem algumas características diferentes, tá? E se tu concordares, a gente pode entrar em cada um dos aspectos desses 8 eixos temáticos e a partir dali a gente pode conversar o que mudou, o que fez com que o nosso olhar fosse para essas mudanças perceptíveis na maneira como se faz comunicação. E quando a gente fala comunicação, nós falamos de multimeios, nós falamos de todas as formas de atingir o público-alvo, sejam eles o principal produtor rural, sejam eles stakeholders de uma organização, até o público interno de uma empresa. Então, uma das categorias é endomarketing, as boas práticas de comunicação do endomarketing no Brasil. Então, Jonathan, eu fico à tua disposição para saber como a gente pode encaminhar esse bom papo aqui que a gente tem de um veículo que eu admiro muito. O principal, para mim, portal do agro do Brasil e nós somos parceiros também, fazendo com que esse portal tenha muito mais visibilidade e ascendência sobre os pontos de informação que todo mundo está buscando. Então, esse introito, essa introdução, Jonathan, é para te dizer que aprendemos muito com a mostra, tá? Muito. E todas as agências, todos os anunciantes e todos os veículos trazem isso para o seu planejamento de 2024. Que nós vamos ter outra. Vai começar lá em agosto e preparem-se para juntar todas as grandes campanhas, ativações que foram feitas nesse ano. E tem algumas novidades que depois eu conto também dos planos nossos para sempre elevar a percepção da mostra e contribuir para o setor. Acho que isso é importante. A nossa entidade, a BMRA, ela preza muito por isso, iluminando os caminhos da comunicação do agro brasileiro. Então, Jotas, essa introdução que eu fiz foi para dizer assim, vamos avançar na maneira como tu achares mais interessante.
Muito bom, Alberto. Vamos avançar então e eu gostaria de saber justamente desses 8 eixos temáticos observantes na mostra deste ano. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre quais são esses eixos, porque eu, olhando ali, né, os vencedores, eu já consigo de alguma forma ver temas abordados que a gente não via até então relacionado à comunicação no agronegócio, né? A gente tem questões relacionadas ali, por exemplo, à multidiversidade, à equidade de gêneros, a questão do ESG, que a gente vê no agronegócio que tem sido acelerada fortemente, né, como uma demanda, inclusive da sociedade, né, envolvendo aí as questões de compromisso ambiental, as questões de compromissos sociais também. Faz pra gente, então, Alberto, o panorama, se faz sentido isso que eu falei, desses novos temas sendo observados na mostra deste ano e esses eixos temáticos que abrangem justamente essas novas concepções relacionadas à comunicação no agro. É interessante perceber, né, que isso é uma evolução, às vezes não perceptível. E quando acabou a mostra, nos reunimos e fizemos um wrap-up de tudo que aconteceu, elencando alguns eixos temáticos de algumas, vamos chamar assim, de recorrências estratégicas da nossa comunicação. Percepções que as agências e os anunciantes tiveram, colocaram em prática, porque uma das coisas bacanas do agro é que nós estamos falando aqui de mais de 130 culturas diferentes. Cada uma tem as suas especificidades, cada uma tem a sua lógica, cada uma tem um produtor rural diferente, pequeno, médio, grande. O cara do sul que planta soja, a cabeça dele é diferente do plantador de soja, da mesma soja, mas lá no centro-oeste, adepto a novas tecnologias, mais aberto a novas tecnologias, tem o pecuarista, eu me apaixonei pela comunicação do agro, vendo a complexidade que é, e assim, uma agência tem que entender isso, tem que entender como abraçar esse universo amplo que nós temos de públicos e saber as ferramentas adequadas para atingir cada uma delas. E nós defendemos na entidade o uso de multimeios, tanto offline como online, sabendo que online está sendo cada vez mais protagonista, mas no nosso caso, o segmento agro não elimina a mídia tradicional, vamos chamar de tradicional, que ela não é mais tradicional, porque cada uma delas também está se reinventando para ficar com a mesmo protagonismo que tinha nos últimos anos. Mas vamos lá. Uma das coisas que a gente percebeu foi que, como primeiro eixo temático, a utilização do humor, a linguagem lúdica, ela teve um resgate depois da pandemia. A pandemia 2021, ela deixou as empresas mais conservadoras. Falar em campanhas de humor naquela época parecia um pouco dissociado da realidade. Mas hoje nós vimos que está mudando isso. Eu estou falando não só como agro, não só como no universo agro, mas em toda a comunicação mundial. Nesse último Cannes Lions que aconteceu, agora final de junho, nós vimos também que cresceu bastante a utilização do humor como modo condutor de contar uma história. E na mostra nós tivemos alguns cases e campanhas, vamos chamar de cases e campanhas a mesma coisa, porque quando se fala em cases, tem uma estrutura lógica de um desafio, uma estratégia e os resultados que foram atingidos. E uma campanha é uma campanha, que pode ser uma peça isolada também. Então, a mostra recebe tanto cases quanto campanha, mas sempre sob o prisma de case, porque nenhuma campanha, nenhum spot isolado, nenhum anúncio colocado no rodapé de uma revista, ele não embute dentro dele mesmo uma necessidade de entregar os KPIs ou QRs das empresas. Então, tem resultado previsto, ou
se pelo menos não tem, deveria ter. E cada campanha, ao iniciar o briefing, ao receber uma agência, um briefing de uma empresa, e assim, um ponto importante, o briefing é a coisa mais importante que o anunciante deve tratar com sua agência. Isso não é perder tempo, é um investimento de tempo. Quanto melhor for discutido o briefing, melhor vai ser a entrega final da campanha. E voltando então ao humor, eu destaquei num artigo que foi ontem publicado no LinkedIn, que eu recomendo todos a verem e analisarem esse artigo, que fala sobre cada case. Eu sempre pego uma empresa que trabalhou bem esse tema. E no caso de humor e linguagem lúdica, nós premiamos, inclusive ganhou ouro na campanha na categoria mais importante, que é a campanha integrada. Foi o case da John Deere, chamado Mais que Máquina, é uma John Deere inteira de possibilidades, falando no pós-venda. Uma coisa que muitas empresas não se preocupam, né, Jonatas? É a questão da pós-venda. Vendeu, tá, e daí? E depois? Como é que os produtores vão ficar, né, recebendo mensagens da empresa? Então, eles criaram uma coisa de maneira muito inteligente, que é a similaridade do nome John Deere com outras coisas, né, outros nomes, né? E eles usaram um personagem, que era um personagem chamado Jurandir, John Deere, Jurandir, que ficou sendo o centro da comunicação, desdobrada em vários veículos, várias formas de comunicação. Então, esse é um elemento bacana que foi usado com tema de humor mais leve, mas que levava a realidade do diferencial da John Deere no pós-venda. Então, resumindo aqui, o humor continua sendo importante, mais do que o ano passado, mais do que o ano retrasado, e sempre vai ser um ponto importante que o receptor da mensagem ele recebe de uma maneira diferente. Não é atributo específico de um produto, mas vamos tratar isso com uma leveza que o consumidor, o produtor, depois de tudo que aconteceu, ano difícil 2023, pandemia que acabou e ainda tem algum residual. Vamos tratar os temas com humor e com leveza. Então, o primeiro grande eixo temático, Jonatas, foi a utilização do humor e essa linguagem lúdica. Tem algum comentário? Eu já passo para o segundo, vamos bater um papo. O que tu acha, Jonatas? Vamos falar sobre isso. Vamos partir para o segundo, porque a gente tem um tema, né, já no segundo eixo temático, Alberto, muito recorrente mais recentemente, que envolve a questão da inteligência artificial, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque eu também tenho uma pergunta depois para a gente falar sobre o meio digital. Sim, isso está muito quente na discussão, Exato. né? Agora estamos vendo mensagens e reportagens que falam sobre o uso indevido da inteligência artificial para criar fake news e golpes na internet. Né? E é óbvio que cada inovação é também seguida por um lado sombrio. E a inteligência artificial, ela entra para nos ajudar. Eu sempre olho o copo meio cheio, então a inteligência artificial ela tem um grande valor, criou uma forma mais facilitada de nós termos acesso a ferramentas que antes eram muito caras. Então hoje, vamos sempre separar, assim, tem o inteligência artificial através de aplicativos mobile e tem aplicativos desktop. Então é um pouco diferente para quem trabalha em publicidade, saber utilizar esses recursos, né? Aplicativos que vão tratar de imagens, vídeos, fazer facilmente isso. Aí tem o ChatGPT, tem outros, o Bard, do Google, enfim, tem várias diferenças sobre isso. Mas a inteligência artificial está ajudando a comunicação. Eu vejo isso como um aliado sabendo usar. Da mesma forma,
isso já tem algum tempinho a mais do que inteligência artificial, ser usada na propaganda e publicidade, que é a gamificação. Sim. Então, os games estão recorrentes. Imagina o dinheiro que é gasto na indústria dos games. E o tema de gamificação, ele foi citado e entrou bastante em alguns cases, né? Isso foi muito interessante, né? Games que foram usados para reforçar alguns pontos importantes das empresas que gostariam de trabalhar esses temas e mostrar alguns projetos, né? E vamos pegar assim grandes feiras do agro. E estamos agora, vamos começar todo o ciclo de novo, né? Expo Direto, show e tal, e uma que outra que tem Copavel, enfim. E a Corteva fez um trabalho muito especial nesse eixo temático, fazendo um game show, Portfólio Soja, foi criado pela agência STAP. Eu sempre faço questão de dizer, é um trabalho sempre a quatro mãos, né? O trabalho de um anunciante que quer fazer e uma agência que viabiliza isso. E a gente valoriza muito o trabalho das agências especializadas no agro. Então, hoje tem um universo muito maior do que nós tínhamos há anos atrás. Hoje se pode selecionar grandes agências que estão muito focadas no agro. Então, já que fica um recado dos anunciantes olharem bastante para isso. E a Corteva fez um game show nas feiras do ano passado, inspirado no The Wall, que é o programa da Endemol International. E fez muito bem. Não é só fez, como fez muito bem. Então, esse é um eixo que está entrando e nós vamos ver cada vez mais coisas que vão nos surpreender, o que a inteligência artificial pode fazer para a comunicação. Vamos dizer assim, está na infância, Jonatas, ainda está na infância. Isso vai crescer muito e eu acho que os governos têm que prestar atenção, porque vai crescer também na parte do mal. Sempre tem alguém pensando em como eu vou usar isso para fazer mal, para dar golpes, enfim. Então, é inexorável, não tem como dizer, vamos parar. Não tem, isso não existe. Mas vamos, talvez, olhar para isso e criar algumas lógicas legais que façam com que isso não prejudique as empresas. Então, esse é o segundo eixo temático. Já vou partir para o terceiro, Jonathan, se não tiver alguma coisa a perguntar sobre... não, falasse que tinha alguma coisa a perguntar sobre isso, né? Como tudo, né, Alberto, tem pro lado bom e pro lado ruim, né? E como você trouxe, a gente precisa lidar, né, com essas questões e ver formas de resolver, né, os problemas que a gente vem com esse lado, né, da inteligência artificial. Eu queria saber, né, também, Alberto, se a gente tem, se a gente teve dentro desses eixos também questões que, claro, nós do jornalismo gostamos muito, né, que dizem respeito ali às narrativas, né, e às formas de construção de uma campanha, e no nosso caso no jornalismo, de construções de texto e de conteúdo. A gente teve narrativas e histórias sendo contadas nas campanhas que tiveram destaque? Conteúdo passou a ser o rei, né, da comunicação, porque tudo é conteúdo. A forma como nós transferimos esse conteúdo que é uma estratégia que precisa ser muito bem pensada pelas agências e pelos anunciantes em geral para transferir esse conteúdo. Então, nós vamos entrar num eixo que é o storytelling nas narrativas da marca. Vamos pensar assim, contar histórias vem desde os anciãos que na África chamavam aldeia e contavam histórias de como era no passado, enfim. Então, contar histórias faz parte da comunicação desde há muito tempo atrás. O que se está criando agora talvez profissionalizando isso, contar histórias numa comunicação moderna, no agro,
não é diferente. Vamos ressaltar as qualidades, os atributos intrínsecos dos produtos, mas contando uma narrativa, contando isso numa forma estruturada, contar, por exemplo, a sucessão no agro, as coisas da empresa, o que ela tem de valor. E storytelling é diferenciação. Um DNA de uma empresa pode contar, a outra não pode. Então vamos atrás do DNA da empresa e contar uma história que seja própria dela. Isso pegou muito bem. Vários cases inscritos, eles passaram por essa narrativa. Eu cito um case da GDM Seeds, pela agência Guerra. Na verdade, não é Genicides, mas sim um braço dela, que é a Brasmax Genética, fez um trabalho excepcional que mostra a parceria entre a marca e o produtor, que é um compromisso definitivo, e nos encantou pela cinematografia e roteiro certeiro. Porque uma coisa é contar a história e outra coisa é usar todos os elementos de comunicação e contar ela de uma maneira fluida, artisticamente inquestionável, uma direção de arte impecável, um roteiro. Então, o storytelling e a narrativa, ela passam assim a ter uma importância brutal na nossa comunicação. E conteúdo é tudo, né, Jonathan? Eu acho que conteúdo, e eu acho que conteúdo passa também por não só publicitários, mas principalmente jornalistas que levantam essas histórias de uma maneira profissional. E a propaganda dá uma roupagem, envelopa bem essa narrativa de uma forma a encantar o público-alvo, contar essa história de uma maneira profissional. Então foi realmente um dos eixos muito fortes verificados, que cada vez mais, a cada mostra, eu cuido da mostra desde 2019, que aconteceu, né, que foi uma mostra em 2019, então faz alguns anos, e um ano faz toda a diferença. Esse ano fortaleceu-se essa maneira de contar uma história, e lá no final tem o produto, mas não é o contrário, não é um produto que é protagonista, mas sim a história que está por trás daquela marca que tem vários produtos. Isso aí é muito forte, muito forte. E os conceitos fortes também permaneceram, né? Eu estava dando uma olhada aqui também, e a propaganda Sim. tem ajudado há décadas muito bem a se fazer isso, né, Alberto? Sim. Utilizar-se os conceitos como marca, né? E a marca associada ali a um slogan ou algo que represente diretamente a marca quando o receptor olha. Comenta um pouco pra gente isso. Eu sempre achei que quando se cria um conceito, ele pode ser forte ou temporário. Um conceito temporário, ele dura pouco tempo. Um conceito forte e marcante, ele tem uma duração indeterminada, porque ele pode ser revestido a cada ano, pode ser reinterpretado, recontextualizado de uma forma que esse conceito permaneça. Então, vou pegar coisas mundiais, né? Pega o que eu mais gosto, que é o conceito da Johnny Walker, Keep Walking. Keep Walking é um baita conceito que todo ano tem uma roupagem diferente. Nike com Just Do It, ele é eterno e pode ter cada ano uma roupagem diferente. E tem centenas de outros exemplos. E aqui eu destaco o trabalho da BASF, porque ela vem conquistando prêmios nas nossas mostras e sempre tendo por trás um grande conceito, que é uma sequência de um conceito que foi feito em 2010, que é o conceito Planeta Faminto, vamos alimentar o mundo. Não era vendendo um produto, mas sim a contribuição da BASF para o planeta e a partezinha dela em alimentar esse mundo, a importância disso, e mostrando números da agricultura brasileira, o que está fazendo para acontecer. Na sequência dessa trilha, veio o conceito O Legado, de alguns anos atrás,
feito pela agência Santa Clara para a BASF, que permanece. Esse também é um conceito super forte. Fala uma coisa que nunca vai se tirar e nunca vai poder dizer que não existe, porque o legado é universal, é permanente. Quando se fala em legado no agro, faz muito mais sentido do que para outros setores. Então, esse é próprio do agro e quando uma empresa se apodera de um conceito forte, ele pode ter roupagens diferentes ano a ano. Então, na mostra desse ano, o conceito forte permaneceu, uma ativação da BASF feito por junto com um parceiro de conteúdo, a revista Plant, que é muito boa também, fica meu elogio a ela, contaram histórias sobre famílias de agricultores, produtores, levando sempre com uma fotografia excepcional, e aí vamos falar na qualidade também, porque não adianta reinventar uma coisa, trabalhando o conceito de uma outra forma, sem ter também um trabalho técnico perfeito. Então, nós destacamos, e foi bastante premiada, essa campanha da BASF, mais uma vez, falando que os conceitos fortes permanecem. Essa foi a ideia de destacar, né, Jonas, esse eixo temático. Muito bom. A gente teve também algo que você já comentou um pouco, né, Alberto, de como o conteúdo tem sido destaque, né, nas divulgações, e a gente tem também a questão da criação de conteúdo diretamente relacionado a uma marca, né, para divulgação, seja de uma marca, de um produto, e também a questão dos influencers, que é super recente. Como é que vocês acompanharam isso nesse eixo temático? Quais são os principais destaques que você levantou para a gente? O branded content, que por sua importância recente até recebeu uma categoria específica nos últimos Cannes Lions, na verdade, é a criação de conteúdo que está diretamente relacionado ao universo de uma marca. Ele, para ter efetividade, ele tem que ser verdadeiro. Ele é contrário da publicidade, da propaganda tradicional, porque essa forma de expressão, ela busca despertar sentimentos a partir de um storytelling, a partir de uma narrativa própria, quase personalíssima da marca. E isso fizeram muito bem alguns aqui, e eu destaco aí, já falando na importância dos agroinfluencers, que no ano 2020, a Neo Digital fez uma ampla pesquisa nacional para saber quais, e estavam começando, esse fenômeno estava começando, e fizemos um ranking, que ainda está disponível na web, sobre os maiores agroinfluencers do Brasil, que a cada ano toma um corpo. E uma empresa, esse ano, fez um trabalho excepcional, foi a Syngenta, que usou o trabalho do agroinfluencer, João Pierobon, para mostrar todo o universo de produtos da Syngenta. Inclusive, o João Pierobon foi, no nosso ranking da Neo Digital, considerado o maior agroinfluencer do Brasil. Era mais focado em máquinas, hoje ele está focado também em culturas. Então, e criaram uma coisa chamada reality show de soja safra 2023, e vocês podem acompanhar no portal da ABMRA, quando entra abmra.org.br, tem lá a amostra e tem todos os cases premiados. Então, clicando lá, se conhece o case. Então, esse case mostra a importância tanto do branded content quanto do uso dos agroinfluencers na comunicação atual. Eu acho que usando, claro, com parcimônia, com adequação, com pertinência, influenciadores sempre vão ser cada vez mais importantes, mas cuidado com usar influências que não têm muito a ver com aquele segmento ou com o conhecimento específico daquilo que eles estão falando, porque eles estão falando pela marca.
e é um cuidado que tem que se ter. Eu só faço essa consideração. Importante Uhum. orientação nesse sentido, né, Alberto? E agora a gente passa para um outro eixo que eu até levantei, né, na introdução da pergunta dos eixos, que envolve a diversidade e a inclusão, né, que eram tópicos que não eram tão abordados e que hoje a gente vê, claro, positivamente, tendo destaque nas comunicações relacionadas ao agronegócio. Comenta um pouco para a gente também sobre esse eixo. Assim, ó, isso era inevitável que a gente colocasse mais essa categoria, porque ela está tomando uma importância muito grande, né? E é muito positivo quando as campanhas publicitárias do agro reflitam a variedade de coisas que está acontecendo hoje. Pessoas, diferentes origens, etnias, raças, orientações sexuais, identidade de gênero, e reflete a sociedade. Eu acho que isso aconteceu na mostra, foi uma excelente categoria agregada à mostra, né? Cresceu bastante isso na comunicação, e eu destaco aqui a empresa Corteva, que ganhou os 2 prêmios principais nessa categoria, com uma campanha chamada Projeto FMT de capacitação de jovens negras, que gerou assim desdobramentos grandes internos, e outra campanha Nós em Campo, o nome dela Nós em Campo, também da Corteva, que coloca uma luz sobre esse tema, mas não só uma campanha por campanha por publicitária, não. Tem ativações, tem desdobramento, tem um trabalho sólido em parceria com entidades que trabalham o tema de uma maneira extremamente profissional, e é muito meritório. Essa categoria, ela vai sempre permanecer cada vez mais. Eu tenho já recebeu várias inscrições para essa categoria específica, e os 2 prêmios principais foram para a Corteva, a quem eu parabenizo aqui. Muito bom. Alberto, a gente também teve, né, na 21ª mostra, é importante a gente falar desse outro eixo que envolve, além, né, desse anterior, as diversidades relacionadas a quem faz, né, o agronegócio, também as culturas de destaque, né? A gente sabe que o agronegócio tem uma importância fundamental para a economia do país, e campanhas, claro, também fomentam, né, a variedade de culturas agrícolas aí relacionadas à nossa agricultura brasileira. Tendo trabalhado muitos anos na comunicação do agro, a gente certamente dá mais luz e mais foco nas culturas que trazem mais rentabilidade ao produtor, não tem dúvida nenhuma. Então, soja foi muito trabalhado por nós, por demanda de clientes, trigo, milho, tá? Mas não chega lá na berinjela, na batata. Vamos falar de mais de 130 culturas diferentes que têm um trabalho específico, não são tão expressivas financeiramente do que as grandes culturas, mas tem outras que são perenes ou não, mas que também têm que merecer uma luz específica. E aqui, nesse caso, várias empresas inscreveram cases, ganharam, vocês podem ver lá nessa categoria, mas eu destacaria uma que fez esse trabalho de uma maneira excepcional. Criou uma websérie, a empresa Stoller, meu amigo Sérgio Mariuso comandou uma equipe para trabalhar uma websérie chamada Cafés Especiais, a história da cafeicultura no Cerrado Mineiro, destacando os cafeicultores, destacando, né, esse universo do café, que é maravilhoso, mas também fazendo o trabalho bem feito, fazendo uma websérie que foi tudo contemplado. Foi contemplado a cinematografia, foi contemplado a apresentadora, que era filha de cafeicultores e jornalista também, influenciadora também do segmento,
e fez um trabalho maravilhoso que vocês depois confiram lá, que vale a pena. É uma websérie, não é novidade, websérie não é novidade, mas contar essa história com a emoção que eles contaram, da forma como foi contada, eu achei excepcional. E nós temos. Bom, aqui eu tenho que só voltar um pouco atrás, né, Jonatas, e falar um pouquinho de que os jurados que analisaram essas campanhas são todos experts no agro, e muitos experts em criação. Então, nós tivemos aí lideranças do agro, de entidades, tivemos professores da academia, tivemos profissionais premiadíssimos de criação que trabalham no Brasil e em alguns lugares do mundo, julgando, são 30 nomes, todos top, que vocês podem conferir também no portal, que julgaram, se debruçaram sobre os mais de 200 cases e deram notas, porque isso aqui é um festival de criatividade. E eles têm todo o nosso agradecimento e merecimento de ter trabalhado nessa mostra. Ou seja, todos os anos se trocam, tá, os jurados, ano que vem vão ser outros jurados, mas todos eles têm um olhar profissional, inclusive produtores rurais. Esse ano tivemos produtores rurais que olharam sobre uma ótica um pouquinho diferenciada o trabalho que impactou a vida deles, impactou todo esse lado de compra de insumos, na escolha de centenas de opções que tem, então as marcas se diferenciando nisso aí. Então foi com isso que eu falo sobre esse eixo temático. Sempre tem que dar um exemplo bom, uma boa prática. Quem fez um trabalho que mereceu um espantalho, mereceu um prêmio na mostra. E a Stoller ganhou um espantalho de ouro por merecimento completo nessa categoria, que passa a ser importante. Vamos valorizar as categorias, vamos valorizar as culturas no Brasil. Vamos destacar o trabalho do produtor de batata, de abacate, de berinjela, de tomate, enfim, que eles não estão ainda, né, não merecem a luz que eles têm e devem merecer. Eu acho que tudo faz parte do grande ecossistema do agro brasileiro. Com certeza. E para finalizar, o 8º eixo temático, efetividade, segmentação e escala, Alberto. Cada empresa que encomenda um trabalho, ela obrigatoriamente já tem que pensar nos KPIs. O que se quer com aquela campanha? Se a campanha desse certo, o que resultaria em mais venda, em mais relevância para o produto, awareness para a marca? Então, primeira coisa, tem que se pensar na efetividade. Se der certo, o que vai ter acontecido com o meu produto? Vai ter vendido mais ou alguma coisa mais? Vai ter agregado, se é uma campanha institucional, agregou para a marca, certamente. Mas vamos medir isso. Com as ferramentas de medição que nós temos hoje, e o digital nos ajuda bastante, todo softwares que vão gerar dashboards, que vão contar a efetividade, isso na amostra passou a ser um mantra. E eu acho que os jurados percebem isso. Quando um case conta a história de como aconteceu aquilo, mas também o que repercutiu, quais foram os resultados alcançados. E uma recomendação que eu já dei num papo que eu fiz com os associados da ABMA com relação à próxima mostra, foi: tragam resultados, coloquem resultados. Uma que fez muito bem isso, vocês podem ver lá também no portal, foi o lançamento da Fintech Side, da Syngenta, pela agência Just, que colocou dados de pessoas alcançadas, de engajamento que aconteceu, tudo isso. Então, vamos pensar, a partir de agora, nós estamos agora no dia 21 de dezembro, já pensando na amostra do ano que vem, vai começar em agosto e vai terminar em novembro. Vamos pensando, cada campanha, seja ela pequena, seja ela média ou grande, quais são os resultados que nós gostaríamos de ter. Então, esse é um último eixo que nós verificamos e que fica cada vez mais importante
nós ficarmos atentos a eles antes de antes de pensar em qualquer campanha, encomendar para a sua agência essa campanha. Muito bom, Alberto. Uma aula para gente em comunicação no agronegócio, e eu gostaria de falar um pouco mais sobre o digital, né? Porque você é CEO da Neo Digital, que tem o digital no nome. Nós do Notícias Agrícolas estamos, né, inseridos no meio digital de comunicação. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a força desse meio. A gente sabe que tem a resiliência, né, de outros meios, como a TV aberta, como os impressos, né, os jornais, as revistas, mas o digital a gente vê, né, essa escalada de crescimento ao longo dos últimos anos aqui no país e no mundo como um todo. Queria que você fizesse uma análise, né, olhando, claro, a amostra da BMRA, sim, e também o seu papel como CEO e como a gente já pode olhar para 2024, quais são as expectativas dentro aí da agência de vocês para o próximo ano, para o ano que logo mais está se iniciando por aí. Certo. É inquestionável o poder do digital na comunicação. Ela entrou de uma maneira fortíssima, tem alguns senões, eu acho que todos têm espaço, todos os veículos tradicionais ainda tem espaço, se eles conseguirem incorporar o digital no tradicional, o online no offline e fazer essa migração. Hoje a Neo Digital, que ela começou há 3 anos atrás, já com esse pensamento, tanto é que o nome dela é Neo Digital, ela tem 85% do faturamento dela voltado para clientes com serviços digitais. Então, isso que nós oferecemos numa série de serviços, né? E os serviços hoje são cada vez mais especializados. Nós nos entendemos como uma agência 360 que vai do branding, advertising até serviços digitais, social media, SEO, inbound. Então tem várias opções de serviços que embutem essa proposta de ser uma agência que entrega uma estratégia, um pensamento digital. No universo do agro, eu acho que a jornada de compra do consumidor, do produtor, ainda não é digital. Dizem números 5%, acredito menos ainda, 2%, mas vamos pensar numa timeline aí de 5, 10 anos, também impossível não acreditar que vai acontecer o fortalecimento de marketplaces, que inclusive nós atendemos, um dos maiores, e vamos acreditar também que a compra passa a ser também digital, como já está acontecendo com muita força no varejo tradicional. Então, a reinvenção das agências deve passar por esse viés. Nós passamos por um ano, acho que o ano da propaganda, da publicidade foi muito difícil, 2023 foi muito difícil, como para todo o agro brasileiro. 2024 está prometendo aí, mas tudo são promessas. Nós estamos fortalecendo a nossa agência, tendo uma aquisição de recursos, tanto pessoais como de software, para nos preparar para isso. Estamos criando 2 novidades aí que, em primeira mão, spoiler, eu já posso dizer aqui, Jonathan, que é a Neo Innovation, que vai tratar do assunto também muito importante, que é inovação, agtechs, como uma agência pode ajudar as startups a fazer o seu caminhar até ser uma unicórnio. Temos uma área nova que não tem muito a ver com agro, mas é uma área de health, que é saúde. Nós temos como cliente o maior sindicato médico do Rio Grande do Sul, nesse primeiro momento, mas já temos planos para conquistar outras contas também, quando se trata em laboratórios, serviços, enfim, de saúde, e que foge um pouco do tradicional. Ou seja, a Neo Digital está se preparando para isso. Eu acho que o mercado está complicado, está difícil para todos, tem um universo grande de agências super competentes, inclusive na ABMA tenho parceiros
né? Eu estou na diretoria e tem muitos associados já, agências especializadas no agro, que eu faço questão que vocês entrem lá, falem com o pessoal da ABNRA para descobrir qual agência adequada a seu perfil. Acho que eu sempre falo que não tem agência adequada a todos os clientes, cada um tem a sua necessidade diferente e não se pode abraçar o mundo, né? Eu acho que a felicidade que vai se encontrar com ela tem que ser muito bem construída a quatro mãos, num esquema que eu sempre falo de parceria, e parceria não é uma palavra vazia quando isso acontece na prática. Então, eu fico muito empolgado, sou sempre otimista. Dia 31 de dezembro, a gente repensa, claro, já tendo planejado desde outubro, mas a gente reinventa para um novo cenário. E esse cenário me parece que transita pelo digital, sim, Jonathan. Muito bom, Alberto. Reta final, então, de 2023. Muito bom a gente, próximo aí já de encerrar este ano, né, ter esse bate-papo tão bom sobre comunicação de um modo geral e, claro, né, voltada para o agronegócio, que é esse meio que a gente tanto ama. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas informações. A gente seguirá, então, acompanhando todas as novidades. E, é claro, né, fica aí, então, né, a informação que você trouxe pra gente de um 2024 que promete ser, então, promissor quando a gente fala em termos de comunicação no agronegócio. Muito obrigado pelas suas informações, meu caro. Vamos trabalhar forte para isso. Agradeço esse grande portal que eu admiro muito, Notícias Agrícolas, e vamos para 2024 com o otimismo que a gente tem que estar dentro de cada um de nós, tá? Muito obrigado. Obrigado você. Falamos aí então com Alberto Meneghetti, que é CEO da Neo Digital e também diretor da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, a ABMRA. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais, já que estamos falando sobre comunicação no agronegócio. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as nossas informações aqui no site. Fica por aí, a gente se vê. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.